O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da semana passada e liberou de vez o humor nas eleições. Uma ação da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, pediu o fim da censura a sátiras e piadas com os candidatos das eleições. Com a decisão, fica suspenso um trecho da lei eleitoral. Mas que coisa, né? Como se viu proibir. A senhora se incomoda se alguém faz uma brincadeira como política? Olha, respeitosa, evidentemente. São bem-humoradas, respeitosas e irreverentes. Nunca me senti incomodada. Pois faz parte do nosso jeito de ser, né? Imagina censurar isso, né? É a forma de expressão, né, dos humoristas na política. Bom, a senhora disse que quer falar de educação e eu sei que o público se interessa muito por esse assunto. E o fato é o seguinte, hoje, além da má performance dos estudantes brasileiros, aqui dentro e fora do país também, existe um problema gravíssimo de violência escolar. Toda semana tem notícia aqui de aluno que bateu no professor, levou a arma dentro da escola. Como fazer para mudar isso? Tem um problema grave, Carlos, que é um adoecimento social. E que se não olhar a escola dentro da comunidade, no contexto social em que estão esses jovens, esses adolescentes, a gente não consegue transferir para o professor essa carga das mazelas sociais. No Rio Grande do Sul está tendo uma iniciativa muito interessante, que é o da Justiça Restaurativa, um trabalho feito pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público. E agora eles estão levando a mediação de conflito para dentro de todas as escolas, com um resultado muito positivo, aonde é chamado o agressor, é chamado o professor, a família, e se faz um trabalho conjunto com o apoio, não é, de vários especialistas que se colocam naquela problemática. Então, a educação é fundamental na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, mas a gente não pode esquecer que existe uma comunidade que está padecendo de alguns problemas gravíssimos, a questão do uso das drogas, o uso do crack. A falta de expectativa para esses jovens faz com que eles tenham uma atitude diferente. E, obviamente, que um ensino que não gera paixão, desejo de aprender, também gera uma certa apatia. Então, você tem que ver a educação no contexto, que nós chamamos de educação integral, em que você junta as várias práticas pedagógicas, as várias formas e tecnologias de ensinar para que se aprenda mais do que aprender uma disciplina, se aprenda a aprender. Tá, Karen, tem uma pergunta para a senhora. A senhora tem dito que gostaria muito de um segundo turno com duas mulheres, a senhora e Dilma. Se a senhora vencesse a eleição, o seu partido, o PV, teria condições para governar o Brasil? Tem estrutura para governar o Brasil? Nenhum partido tem essa estrutura, Karen. Porque você veja, o PT ganhou, e é um partido com mais de 1 milhão de filiados e quadros, e, no entanto, acabou ficando refém do PMDB. O PSDB ficou durante 8 anos também com o PMDB e os democratas. Na verdade, o que eu estou fazendo é algo diferente. Eu estou propondo um novo alinhamento, porque eu sei que existem pessoas boas, competentes, que se alinham não pelo fisiologismo, mas por programa, por ideia, por respeito ao Brasil e os brasileiros, e estou dizendo que se ganhar, eu quero governar com os melhores do PT, do PSDB, do PMDB e dos partidos de tradição democrática de esquerda, porque do jeito que está, é mais do mesmo. As alianças que estão postas, pode ter certeza, não tem reforma política, não tem reforma tributária, vai continuar o mesmo oposição por oposição ou situação por situação no Congresso e não vai mudar nada. Então estou propondo uma nova atitude política para o Brasil. Depois de 16 anos, com as conquistas que temos, os avanços que temos, é hora de se juntar pelo Brasil para que a gente possa enfrentar os erros e corrigir e os desafios para criar uma nova perspectiva e um novo ciclo para o Brasil. Candidata Marina, vamos falar de política externa agora. A senhora faria a defesa e as deferências que o presidente Lula fez ao presidente Ahmadinejad do Irã? Não faria. E eu digo que em política externa a gente tem que ter, em primeiro lugar, princípios. Orientar a ação através dos princípios que orientam essa nossa ação. E quais são esses princípios, né? Você tem que ter uma defesa de uma cultura de paz, e o Brasil tem mais de 100 anos, cerca de 150 anos de paz nas suas fronteiras, né? A defesa da democracia, e isso é um bem precioso para todos nós, e a defesa das liberdades e dos direitos humanos. Se você tem esses princípios, você orienta a sua ação
comercial, a sua ação bilateral, multilateral, no contexto das negociações internacionais que muitas vezes se colocam de forma complexa, mas sem abrir mão desses princípios, sem relativizar princípios. Não daria a audiência que foi dada ao Ahmadinejad, que não respeita direitos humanos, não respeita a democracia e ainda tem como objetivo fazer a bomba atômica e diz que o Holocausto não existiu. E também em relação a Cuba, não teria relativizado a questão dos direitos humanos. A senhora já está falando. Cuba também não. Não relativizaria os direitos humanos. E por que certos políticos brasileiros fazem tanta referência a Cuba? Eu também faço. Nesse episódio, eu faço a crítica, porque eu acho que a Revolução Cubana, ela trouxe uma conquista muito grande. É só ver a saúde. O Brasil mesmo manda formar médico, manda buscar médico. Eu não ponho a Revolução Cubana na mesma condição que as pessoas com uma visão conservadora, de direita fazem. Sim. Mas eu digo que a Revolução Cubana precisa ser completada com a democracia. Derruba o bloqueio americano e a democracia vai ser vitoriosa em Cuba. Quem quer ajudar Cuba tem que dizer que ali precisa de democracia. Bom, eu tenho um minuto para a senhora encerrar, para fazer a seguinte pergunta. No Brasil hoje está todo mundo, não sei se com o bolso cheio, mas enchendo, né? Comprando moto financiada, carro, as pessoas viajam, financeiramente felizes. Por que vão votar na senhora ou no Serra e não na Dilma, que representa a herança disso tudo? Porque as pessoas devem perceber que essa prosperidade que o Brasil está vivendo é fruto da própria sociedade brasileira. E eu tenho dito claramente que nós vamos manter as conquistas do Plano Real que o presidente Lula manteve, que era do Fernando Henrique, e as conquistas da política social do Lula. Se ele foi capaz de manter o Plano Real do Fernando Henrique, eu ou outro pode manter as conquistas dos últimos 16 anos. E a gente ter o consumo responsável, que é de pensar, temos ganho agora? Temos ganhos que conseguimos agora, mas não vamos ser complacentes com os erros. Vamos apontar novos desafios e vamos pensar o Brasil. Se a gente pode pensar, escutar duas vezes, ouvir duas vezes os candidatos, por que a gente vai tão assodadamente decidir no primeiro turno? Se a população quer uma mulher presidente da República, que dê igualdade de oportunidade para que as duas, com tempo igual, possam decidir, o cidadão decidir quem vai ser a presidente do Brasil. O Serra não gostou muito dessa sua... Obrigado pela sua presença. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Boa noite.